Então, aqui 29 aí, do capítulo 3, na letra A ele quer saber o, o vetor, né, no caso, velocidade relativa do trem 2 em relação ao trem 1, tá? Então aqui a gente desenhou o diagrama mais ou menos como está na questão. Na origem desse eixo cartesiano aí, você pode observar que está a estação. E aí nós temos o trem 1 e o trem 2 aqui, tá? O trem 1 ele diz que tem uma velocidade v1 no sentido sul, né? E o trem 2 tem uma velocidade v2 aqui no sentido oeste, certo? Então essas duas velocidades são ortogonais entre si e equivalem a 60 km por hora. A gente quer saber o que? A gente quer saber a velocidade relativa. Então essa velocidade relativa eu vou chamar de v12, tá? Que é a velocidade do trem 2 em relação ao trem 1, tá? E essa velocidade v12 é igual à velocidade v2, que é a velocidade do trem 2, menos a velocidade v1, que é a velocidade do trem 1, tá? Então isso aí é a subtração de dois vetores. Eu posso fazer o desenho aqui para a gente fazer uma análise, né? Então vou desenhar primeiro aqui o vetor v1, esse vetor aqui na vertical, e o vetor v2 também aqui no caso na horizontal, né? Então esse aqui é o vetor v2, certo? Esse aqui é o vetor v1. O vetor v12, que é o vetor 2 menos o vetor 1, aqui no caso é o vetor 1, tá? 1. Que é o vetor 2 menos o vetor 1, seria, se a gente lembrar lá das aulas de vetores, seria o vetor que ele sai daqui de 1 e chega na extremidade de 2, né? Então esse aqui seria o nosso vetor v12, que é v2 menos v1. Então, para eu calcular esse vetor aqui, né, v12, eu preciso saber das coordenadas do vetor v1, certo? Então, o vetor v1, eu sei que ele só tem um valor aqui no eixo y e o valor dele é 60 km. Então, v1, posso jogar ele igual. No eixo x ele é zero, né, porque ele só tem componente no eixo y. E no eixo y ele equivale a 60 km por hora, né? Só que é 60, né? Vamos deixar assim sem unidade. Só que como é no eixo, como ele está apontado para baixo, na direção negativa de x, ele vai ser negativo, certo? Então a gente vai colocar menos 60, tá? Então esse aqui é o vetor v1 e o vetor v2, ele também é 60 km por hora, só que é 60 km por hora na direção negativa de x, né? No sentido negativo de x, então aqui em x ele é menos 60 e y ele é zero, né? Porque ele só tem componente aí no eixo x. Aí agora eu vou calcular o vetor, né? O v12. Então o v12 vai ser igual v2 ali no caso é menos 60 menos 60, 0, menos 0, menos 60, né? Que é o V2. Aqui é V1 e aqui é V2, tá? Então, V12 vai ser igual a menos 60 menos 0 vai dar menos 60, né? E 0 menos menos 60 vai dar 60 positivo, né? Então esse aqui é o vetor v12, só que aqui no caso a gente já encontrou o v12, tá? Esse aqui já é o nosso vetor, tá? Só que eu quero deixar igual do livro, né? Para ficar igual à resolução do livro. Então eu vou encontrar o módulo desse vetor, tá? E vou descobrir a direção dele aqui, né? No caso. Então o módulo desse vetor
módulo de V12 vai ser igual a raiz quadrada, né, da componente x ao quadrado, que é menos 60, mais a componente y ao quadrado, que é 60, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então V12 vai ser igual a raiz quadrada de 3.600 mais 3.600, 7.200. A gente fazendo esse cálculo aí, você vai chegar a 85 km por hora, né? V12 vai ser igual a 85 km por hora. Esse aqui, no caso, é o módulo, tá? Então, esse aqui é o nosso módulo. Agora eu quero a direção e o sentido. Aqui, no caso, a direção desse... A gente não precisa nem fazer conta, né? Porque aqui a gente sabe que módulo de V2 é igual ao módulo de V1 e o ângulo entre eles aqui é 90. Então a gente sabe que esse vetor ele faz um ângulo de 45 graus, tanto com a horizontal, né? Tanto com a horizontal quanto na vertical. Com a vertical também. Então ele seria esse vetor aqui, certo? Vetor velocidade relativa, né? V12 seria esse vetor. Ele estaria 45 graus aqui. Na direção, então, a direção noroeste, né? Na direção noroeste. Então, vou botar aqui 45 graus noroeste, certo? Então, essa aí é a nossa letra A, tá? Então, na letra B, ele quer basicamente que você desenhe o vetor, né? Que você mostre qual é o vetor e desenhe o vetor de deslocamento relativo, tá? Do trem 2 em relação ao trem 1. Aí ele coloca aí em vários intervalos, em vários momentos, aí no tempo t igual a 0, no tempo t igual a 2, tempo t igual a 4, e no final ele pede para você desenhar a trajetória do trem, né? Do trem 2 em relação ao trem 1. O que a pessoa que estava dentro do trem 1 veria, como ela veria a trajetória do trem 2, certo? Então, no primeiro caso aí, da letra B, no tempo t igual a 0, a primeira coisa que a gente tem que fazer para descobrir esse vetor de deslocamento relativo é saber onde estão os trens nesse momento, tá? Então, ele fala aí que no tempo t igual a 0, o trem 1 ele está na estação, é o momento que ele passa pela estação. Então, no caso, o trem 1 ele estaria aqui na origem do nosso plano cartesiano. Então, aqui estaria o T1. O T2, que se desloca aí no eixo X, a gente observou lá na letra A que ele se desloca na direção oeste, ok? Então ele está se deslocando sobre o eixo X aí na direção negativa de X, que seria o oeste. Então ele estaria aqui, vamos supor, né? Ele ainda não teria passado pela estação, porque no enunciado ele também fala que o trem ele passa na estação e depois de 2 minutos é o momento em que o T2 passa também pela mesma estação. Então a gente supõe que ele estaria aqui, tá? Depois de 2 minutos ele passaria pela estação e seguiria seu rumo em direção oeste, ok? Então nesse momento t igual a 0 ele está aqui. Então aí cabe a nós agora calcular esse vetor de deslocamento relativo. O vetor de deslocamento relativo eu vou chamar de R12, tá? Esse vetor de deslocamento relativo, a gente pode dizer que ele é o R2, que é a posição, no caso, vetor de deslocamento do trem 2, menos o vetor de deslocamento do trem 1, tá? Então, esse seria esse R2 menos esse R1. Então, esse R12 aí, ele é o seguinte, o R2, se a gente observar, ele é o vetor, no caso ele é esse vetor aqui, ó. O que seria esse R2? Ele é o vetor que tem uma extremidade na origem, tá? Ele tem extremidade na origem e a outra extremidade dele em T2, certo? Então, se a gente souber essa extremidade aqui, a gente consegue descrever o vetor R2, tá? Certo?
Então, para eu descrever, para eu saber essa extremidade aqui, ou seja, a posição, eu tenho que descobrir o x aqui, né? Porque o y a gente sabe que é zero. Então, seria o vetor com coordenada x com valor x e o vetor y zero, ok? Então, esse aqui seria o nosso R2, certo? Então, aqui o R2 é um x, zero. O R1, no caso, como ele está na origem, ele é o vetor nulo, né? Ele é o vetor 0, 0, vetor nulo. Esse x aqui, a gente, lembrando, obviamente, que esse trem está se deslocando com velocidade constante, a gente pode usar a fórmula de movimento uniforme, né? E, no caso, a gente consegue descobrir essa distância aqui que ele percorreria, né, em 2 minutos, que é o tempo que ele vai demorar ainda, né, para passar pela estação, ok? Porque isso está dito lá no enunciado, que ele demoraria 2 minutos. Então, utilizando aí a fórmula de movimento uniforme, a gente tem que esse x é igual a v, né? O v do trem, vezes o t, certo? Então, esse x vai ser igual à velocidade do trem. Aqui eu estou usando tudo em módulo, tá? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Mas aqui você pode fazer uma análise um pouco do que seria o x0 dessa equação aqui. Aí você chegaria à conclusão de que o x final aqui é zero, né? E o x inicial seria o x que a gente procura, certo? E o v seria negativo. Então você chegaria em algo mais ou menos parecido com isso aqui, só que eu não vou levar muito em consideração para agilizar, tá? Então o x seria igual ao v, o v aqui no caso 60, e o tempo seria 2 minutos. 2 minutos seria 2 sobre 60, no caso 60 km por hora, 2 minutos. Se eu pegar 2 e dividir por 60, eu tenho aqui o valor do tempo em horas, tá? Então aqui eu corto. Esse x seria igual a 2 km, 2 km, tá? Então aqui no caso eu já descobri aqui que o R12, né? O R12 ele é dado por, aqui no lugar do x eu vou colocar os 2 km, né? 2 e 0. Então esse aqui é o nosso vetor R12, tá? Aqui já temos o nosso vetor R12, só que para deixar de acordo com o livro, eu vou colocar ele na anotação que está aí no livro, tá? Utilizando as coordenadas geográficas aí, norte, sul, leste, oeste. Então a gente sabe que ele está nesse sentido aqui, né? Seria o sentido oeste, sentido leste, né? Então ele está apontando para leste. Então esse vetor aqui pode ser escrito também como 2 km leste. Tá? Então esse é o vetor deslocamento. No segundo momento aqui, ele quer que você calcule o vetor também, deslocamento relativo, no tempo t igual a 2 minutos, tá? No tempo t igual a 2 minutos, o trem 1 ele já passou pela estação, passou pela estação e andou 2 minutos na direção sul. Então vamos supor que ele estivesse aqui nesse ponto, tá? O trem 1 ele anda para o sul, né? Então ele estaria já a 2 minutos. E o trem 1 estaria na estação. O trem 2, né, na verdade. O trem 2 estaria na estação, que é isso que diz no enunciado, né? Que eles dois têm um intervalo de 2 minutos entre um e o outro na passagem dentro da estação, tá? Então aí, no caso, o R12 novamente seria igual a R2 menos R1. O R12, aí no caso vai ser igual o vetor T1 aqui no caso, seria esse vetor aqui, né? Vamos desenhar.
Esse vetor que uma extremidade está na origem e a outra extremidade está em T1. Então esse aqui é o vetor de deslocamento, né? Seria esse vetor R1, tá? Que é o vetor que sai da origem e chega no T, onde está a posição do trem. Então, o vetor de deslocamento. Para a gente descrever esse vetor, a gente tem que saber o ponto ponto extremo dele. Aqui no caso, o x é igual a zero, né? Porque ele está sobre o eixo y, e no eixo y, se a gente fizer a mesma conta, lembrando, obviamente, que ele está aí no eixo andando para sul, né? Ou seja, está sobre o eixo y. Esse vetor aqui ele seria um 0 e um y, né? Então aqui eu posso colocar da mesma forma que eu fiz anteriormente, né? Seria um 0 e um y menos o vetor R1. Aqui no caso, na verdade é o contrário, né? O R2 seria o R2 menos o R1. O R1 seria esse 0y, ok? O R2 a gente está observando que é o vetor de deslocamento do trem 2. Como ele está sobre a origem, esse R2 aqui ele é zero, ele é nulo, né? É um vetor nulo. Então esse R12 vai ser igual a menos 0, e o y aqui também será 2 km, ok? Só que será 2 km na direção negativa de y aqui, certo? Porque o trem ele anda a 60 km por hora, ele andou durante 2 minutos, então seria essa mesma conta que eu fiz aqui. Então, aqui seria menos 2, tá? Só que como tem um menos 2 aqui fora, esse R12 pode ser escrito como o vetor 0,2, tá? Em quilômetros, obviamente. Então, isso aqui já é a nossa resposta, só que, novamente, para deixar de acordo com o gabarito do livro, a gente pode trabalhar aí com as coordenadas geográficas. Isso aqui vai dar igual, se a gente observar, o vetor está direcionado para na direção sul aqui, tudo bem? O vetor de deslocamento T1, ok? Só que, no caso aqui, esse aqui é o vetor R1, tá? O vetor R12, se a gente observar, ele está no sentido contrário, tá? Porque é 0 e 2 positivo. Então, ele estaria aqui para cima, tudo bem? 0, 2. Então, esse aqui seria o vetor, nosso vetor de deslocamento aqui no caso temos o nosso V12, tá? Aqui no primeiro caso, se você observar, o vetor R12 ele é igual a R2. Aqui não, aqui o vetor R12 ele é igual a menos R1, tá? Então aqui no caso o R1 está para baixo e na verdade aqui é V, desculpa, aqui é R, tá? Que é R1, 2. O vetor R12 aqui está ao contrário do vetor R1, tá? Então ele está apontando para o norte. Então aqui seria 2 km para o norte. Certo? Agora na terceira situação aí, né? Depois de 4 minutos, o trem 1, que havia andado 2 km em 2 minutos, ele vai andar 4 km em 4 minutos. Então ele estaria aproximadamente aqui, né? O trem 1. O trem 2, ele vai andar 2 km no sentido oeste, né? Então ele estará mais ou menos aqui, né? T2, que estava na origem, vai andar mais 2 km. Então, nossos vetores de deslocamentos aí, eles estarão aqui, né? O vetor R1 vai sair da origem, chega a T2,
E o nosso vetor, na verdade, o nosso R1, né? Nosso R1 é esse aqui, na verdade, né? Ele sai da origem, chega no trem 1. E o nosso vetor R2 sai da origem e chega no trem 2, tá? Então aqui é o nosso R2. Esse aqui é o nosso R1. O vetor de deslocamento novamente, deslocamento relativo. Ele é o vetor R2 menos o vetor R1. É o vetor R2 menos o R1. O vetor R1 aqui no caso, fazendo de cabeça, ele vai ser 4, né? Menos 4 no eixo Y e 0 no eixo X. Então, R1, 2, ele vai ser 0 no eixo X e menos 4 no eixo Y, ok? Isso aqui menos o vetor R1. O R1 vai ser menos 2 no eixo X e 0 no eixo Y, ok? Então, R1, 2 vai ser igual a 0 menos 2, vai dar 2, positivo. E, na verdade, é o contrário, né, pessoal? Desculpe aí, mas a gente vai ter que fazer uma correção aqui, né? Porque aqui eu fiz o contrário. O R2, que é o R2 aqui, né? Ele é dado por menos 2 no eixo X e 0 no eixo Y, ok? Já o vetor R1, ele é 0 no eixo X e menos 4 no eixo Y. Então, esse vetor vai ser menos 2 menos 0 vai ser menos 2. E 0 menos menos 4 vai ser 4 positivo. Tudo bem? Então, esse vetor aqui, ele vai ser menos 2 aqui e 4 no eixo Y. Então, ele vai... A gente pode fazer aqui os marcos, né? Aqui menos 2 no eixo X e 4 no eixo Y, ok? Menos 2 e 4, esse vetor seria... Ele estaria nessa direção, nesse sentido aqui, ok? Certo? Aproximadamente isso aí. Esse aí seria o nosso vetor. Esse aqui é o nosso V, nosso R1, 2, tá? Então aqui para eu descobrir, aqui a gente já descobriu o nosso vetor, né? Novamente, a gente já tem o nosso vetor aqui, só que eu vou deixar de acordo com o livro, então a gente vai ter que descobrir algumas coisas aí para ficar no formato livre. Primeiro eu vou descobrir esse ângulo aqui, tá? E também vou precisar do módulo, né? Para descrever o vetor, preciso do módulo, da direção e do sentido. O módulo de R1, 2, eu vou calcular aqui, né? Módulo de R1, 2. Ele é igual a raiz quadrada da componente x, né? Que é menos 2, ao quadrado, mais o quadrado da componente y, que é 4, né? Então, isso aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 16, 20, né? Raiz de 20. Se a gente fizer aí raiz de 20, vai dar aproximadamente 4,47 quilômetros. Então, esse aqui é o módulo. Agora, a direção, né? Que seria esse ângulo θ. Eu posso usar tangente, né? Por exemplo, tangente de θ vai ser igual... Tangente de θ seria igual a cateto oposto. Cateto oposto desse triângulo aqui, no caso, seria 2, né? Que seria esse tamanho aqui, tá? Seria esse tamanho aqui, tá? Que a gente já sabe. E o cateto dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente seria esse tamanho aqui, esse pedaço aqui, que é 4. Logo... o θ vai ser igual a tangente inversa, né, de meio.
Se a gente fizer o cálculo aí dessa tangente inversa, a gente vai chegar que θ é igual a 26, aproximadamente 27 graus, tá? Então aí no caso a gente tem nossa direção. E o sentido, né? Então a gente tem um módulo aqui, tá? 4,47 km da nossa direção. E o sentido a gente pode dizer que, no caso aqui, seria, como a gente tem esse ângulo aqui é o ângulo do vetor que faz com a direção norte, né? Da direção norte para a direção oeste, tá? Então, posso colocar aqui 27 graus do norte para, né, oeste. Então, a gente tem a nossa descrição do nosso vetor, tá? E por fim, ele pede para você desenhar aí, né, o que uma pessoa dentro do trem 1, como ela veria o trem 2, entendeu? Uma pessoa dentro do trem 1, como seria a trajetória do trem 2 para ela, certo? É basicamente isso. Você traçar aí a trajetória em relação à partícula 1, a trajetória do trem 2 em relação à partícula 1. Isso é basicamente você pegar aqui no caso os vetores, certo? Os vetores de deslocamento relativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pegar esse vetor aqui de deslocamento relativo, R12, e vou desenhar ele no meu plano cartesiano ali, tá? Ele é o vetor 2, 0, então aqui eu vou desenhar o ponto 2, 0, né, que seria esse ponto aqui, 2 unidades no eixo X. Depois eu vou desenhar o ponto 0, 2, seria 2 unidades no eixo Y, tá? Seria aqui. Depois, esse ponto aqui, menos 2 e 4, seria esse ponto aproximadamente aqui, né? Então, a gente teria esses 3 pontos aqui. Eu vou desenhar os vetores agora, ok? Então, os vetores eu vou desenhar aqui de azul. Então, o primeiro vetor de deslocamento seria esse, deslocamento relativo, né? Esse aqui é o R1, o R12 no caso do t igual a 0. Agora o R12 no caso t igual a 2, certo? E no t igual a 4, né? Vetor R12 no t igual a 4. Ok? Então, esses aí seriam os vetores, os 3 vetores. Então, vou escrever aqui. T igual a 0, t igual a 2 e t igual a 4. Então, no T0, uma pessoa dentro do trem 1 veria o trem aqui, depois aqui, depois aqui. Essa trajetória aqui, se você observar, a gente pode, esses 3 pontos aqui, as 3 extremidades do vetor, formam uma reta, tá? Isso aqui é fácil de você provar. Aqui eu já vou desenhar direto essa reta. Vou fazer melhor aqui, tá? Deixa eu fazer de preto. Isso aqui você pode fazer utilizando, por exemplo, relação de triângulos, tá? Você pode provar que isso aqui forma uma reta. Ou você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, no caso aqui um triângulo aqui, né? Aí você prova que esse ângulo aqui seria igual a esse ângulo aqui, né? Então aí teriam a mesma inclinação, né? Esses 2 triângulos aqui, e seriam colineares aqui, tá? Então aí no caso você conseguiria provar que isso é uma reta,
certo? Então essa aí é a trajetória. E o ângulo aqui é muito simples, né? Você pode fazer o cálculo aí. A tangente desse ângulo θ aqui você pode calcular, né? Tangente de θ1 vai ser igual esse módulo aqui dividido por esse módulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai dar 1, isso aqui, né? Porque esses dois aqui tem o mesmo módulo. Então, θ aqui vai ser igual a 45 graus. E fazendo a mesma coisa aqui, né? Eu posso pegar esse triângulo grandão aqui. Esse lado aqui grandão aqui é 4, né? E esse lado aqui também é 4. Então, tangente de θ vai ser igual a 4 sobre 4, né? Que é igual a 1. Isso aqui vai dar 45 graus. Então, a trajetória é uma reta, certo? Uma reta de inclinação 45 graus, tudo bem? Então, essa é a resposta da letra B. Então, na letra C, ele quer saber o seguinte, ele quer saber em qual instante de tempo esses dois trens vão passar o mais próximo possível, entendeu? Um do outro. E depois disso ele quer que você calcule que distância é essa. No caso, a distância mínima entre eles, né? No momento que vai ocorrer essa distância mínima, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é, por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico aqui, tá? Isso aqui eu estou fazendo para t igual a zero, porque a gente vai precisar saber para o t igual a zero, tudo bem? Então, no t igual a zero, a partícula T1, né? O trem T1 ele está na estação, e o trem T2, como a gente calculou lá atrás, ele está na posição, ele está a 2 km da estação ainda, né? A gente calculou na letra B, tudo bem? Então, aqui no caso, essa posição aqui seria a posição 2, né? E 0. E esse trem aqui 1, ele está na posição, na origem, né? Na origem das coordenadas, tá? Lembrando, obviamente, que esses trens eles têm velocidade. Esse aqui tem a velocidade para o sul, né? V1. Esse aqui tem velocidade para o oeste, V2, ambos com o mesmo módulo, tá? Então, no caso aí, a gente vai precisar, para descobrir essa distância mínima, a gente vai precisar do vetor de deslocamento, tá? Então, o vetor de deslocamento R1 e vetor de deslocamento R2. O vetor de deslocamento R1, como o trem está na origem, o vetor de deslocamento R1, ele é o vetor nulo, tá? E o vetor de deslocamento R2, ele é o vetor que sai da origem e chega no ponto aqui T2. Então, ele é o vetor 2, 0, tá? Então, esses aí são os dois vetores. Eu vou chamar de R1 0 e R2 0. Por quê? Porque está no tempo t igual a 0, tá? Agora, no tempo t qualquer, tá? No tempo t qualquer, eu vou ter o seguinte: o trem, vamos supor que o trem T2 já andou um pouquinho para oeste e o trem T1 passou da estação, já está indo para sul, tudo bem? Lembrando lá, pessoal, que esses dois objetos aqui eles estão andando em movimento uniforme, né? Em MU. Em MU, quando a gente trabalha com vetores, a gente tem aquela fórmula, né? R de t, né? É igual a R0 mais V de t multiplicado por t, certo? Então, aqui no caso, a gente quer esse R de t aqui, certo? Que é a função, a função do R em relação ao tempo. Ok? Aqui no caso, então, eu vou descobrir qual seria esse R de t, né? No caso, R1 de t primeiro, relativo à partícula T1. Relativo à partícula T1, nosso R0 a gente descobriu lá, né, que é o R no momento, no instante t igual a 0.
é 0, 0. Então aqui no caso seria o vetor nulo mais VT multiplicado pelo tempo, tá? Só que como aqui no caso a velocidade é para baixo, né, na direção negativa de y, né, o nosso V1, a gente tem menos VT, certo? Menos V1 vezes o nosso tempo, tá? Aqui eu já coloco o módulo de V1. Então, esse V1, a gente sabe que é 60, né? Então, isso aqui vai dar menos 60 vezes nosso tempo aqui, tá? Então, esse vetor nosso vetor R1 pode ser dado por isso, né? Na direção J, né? Que é a direção Y. Mas para a gente deixar na nossa notação, né? Que a gente utilizou anteriormente, a gente pode escrever aquela notação entre parênteses, né? No caso, isso aqui seria esse pedaço aqui seria no eixo Y, tá? Só para ficar mais claro, vou fazer certinho aqui, fazer igual. Aqui seria o nosso vetor R0. Nosso vetor R0 ele é 0, 0. E o nosso vetor é V de t vezes o t, né? Então aqui seria mais a nossa componente x de V de t é 0, tá? E a nossa componente y do V de t é menos 60, tá? Menos 60 que multiplica t, tudo bem? Então, fazendo a soma dos vetores, a gente tem que nosso R1 de t, deixa eu fazer aqui embaixo para sobrar mais espaço. Isso aqui vai dar aqui nosso R1, 0 com 0, 0, né? 0 com menos 60 vai dar menos 60t. Então aqui no caso a gente tem o nosso R1 de t. O nosso R2 de t é a mesma coisa. Então o nosso R0 aqui, né, da nossa equação do movimento uniforme, vai ser 2 e 0. Então aqui vai ser 2 e 0 mais nosso V, né? Nosso VT, aqui no caso é um V, tudo é vetorial, né, pessoal? Só para lembrar, isso aqui tudo é vetor. Só o T aqui que é escalar, tá? Então, no caso, o nosso V aqui seria a velocidade do trem 2, lembrando que ele é para nesse sentido aqui, contrário a x. Então, é V2 negativo, né? Vai ser na direção negativa de x. Então, a gente lembra que é 60, então no caso aí é menos 60, né? Que está no sentido contrário de x, menos 60 vezes t, e y é 0, né? Porque não tem componente y. Então, nosso R2 de t vai ser igual a 2 menos 60 t e 0, tá? Então a componente x é essa e a componente y é essa. Tudo bem? Agora, para eu descobrir a distância mínima entre eles, eu vou observar aí, vou precisar do módulo, né? Da diferença desses vetores aí, do módulo, no caso, do vetor deslocamento relativo. Então, eu vou descobrir o vetor de deslocamento relativo aqui, tá? Lembrando lá, o vetor de deslocamento relativo é o R12, que é igual a R2 menos R1. Então, vou pegar aqui o R2, né? Esse R12 vai ser igual ao R2, 2 menos 60t, 0 menos o R1, né? Que é 0 menos 60t. Esse R12 vai ser isso aqui menos 0, né?
2 menos 60t. E 0 menos menos 60 vai dar 60t positivo. Tudo bem? Então, aqui nós temos o nosso vetor de deslocamento relativo. Agora, como eu tenho o nosso vetor de deslocamento relativo, se eu descobrir o módulo dele, certo? Eu descubro aí a distância entre os dois trens, tudo bem? Então, eu vou fazer isso aqui, né? Vamos lá, o módulo de R12, ele é igual, né, a raiz quadrada, igual a gente fez lá anteriormente, quadrado do primeiro termo, que é a coordenada x, 2 menos 60t ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, né, 60t quadrado. Tá. Então, esse módulo de R12 vai ser igual a raiz quadrada. Então, a gente pode fazer esse primeiro termo aqui, né, ao quadrado usando produtos notáveis. Então, vai ser o quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ser 4 vezes 60t, né? 4 vezes 60 dá 240, menos 240t, menos 60 ao quadrado, 60t ao quadrado vai dar positivo, né? Vai dar 3.600t ao quadrado. E isso somado a 60t ao quadrado, que vai dar 3.600t ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né? Então, esse é R12. A gente pode colocar aqui o que tem quadrado, né? Vai dar 7.200 menos 240t mais 4. Isso aqui dentro da raiz. Tá? Então, isso aqui é o nosso módulo da distância. O módulo da distância é essa função aqui. Para eu descobrir a distância mínima entre os navios, eu preciso tirar a derivada e descobrir o mínimo dessa função aqui, né? Isso eu faço por meio da derivada. Então, aqui a gente pode usar a regra da cadeia, né? A regra da cadeia aqui, no caso, eu vou chamar isso aqui de D, né? Vou chamar isso aqui de D de T. Então, meu D', que é a derivada, vai ser a derivada da função de fora, né? A função de fora é raiz quadrada de uma função qualquer, né? Então, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada da função interna. A função interna é isso aqui, a gente repete, né? 7.200 t quadrado menos 240t mais 4. Isso aqui multiplica pela derivada da função interna, né? A função interna é essa aqui. Então, aí a gente já faz a derivada da função interna. Aí dá 2.700 vezes 2, né? O 2 cai aqui, vai ficar 14.400t menos 240, certo? Então, essa aqui é a nossa derivada. Isso aqui. Para eu descobrir o mínimo, eu tenho que igualar a zero. Então, d de t, né? A distância, né? A derivada da distância tem que ser igual a zero. Logo, isso aqui, né? Vou simplificar, vou colocar aqui de uma forma mais organizada. 14.400t menos 240 dividido por 2 vezes a raiz de 7.200 t quadrado menos 240t mais 4, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Esse denominador passo para lá, multiplicando por zero vai ficar zero, então vai ser 1.400t igual a 240, né? Então, 14.400t é igual a 240. O t vai ser igual a 240 dividido por isso. Isso aí vai dar que t vai ser igual a 0,0166 hora. Certo? Isso aí você pode converter, né, para minuto, por exemplo.
você converter para minutos, isso aqui vai dar que T vai ser igual a 1 minuto, certo? Então aí nós já sabemos o instante em que esses dois trens aí vão passar o mais próximo possível. Tudo bem? Então, para eu descobrir agora a distância, é só pegar esse valor aqui, né? Esse valor aí e jogar dentro da nossa função D aqui, né? Dessa função aqui. Tá? Então, vou pegar isso aqui e vou jogar na função D. Jogando isso aqui na função D, é só você operar a continha com a calculadora, né? Eu jogo aqui raiz quadrada disso, substitui no lugar do T isso aqui. Então, fazendo isso aí, a gente vai ter que a nossa distância mínima vai ser igual a 1,41 km aproximadamente, tá? Então essa é a resolução da questão, espero que você tenha gostado. Se te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe a qualificação do vídeo. Até a próxima!